Olá pessoal, hoje nós vamos conversar com 3 pessoas que estão à frente do programa PAN 360. Beatriz Elias, Bia Elias, Selma Brito e Vinícius Moisés. Bia, nós vamos começar com você. O que é PAN 360? É um recurso que a gente está colocando para as nossas escolas a partir desse ano para o ensino médio, que inova porque oferece conteúdo com pedagogia e com tecnologia. Com base nesse tripé, a gente propõe um trabalho integrador entre as disciplinas de temas de interesse que revêem o currículo. A gente não deixou o currículo de fora. O currículo faz parte do nosso projeto. Como é que essa ideia surgiu? Um anseio de querer que o ensino médio assumisse tivesse um outro significado, que não se resumisse a esse massacre de conteúdos sobre o aluno, que não submetesse esse mesmo aluno a uma preparação para o vestibular. Então, assim, é muito reducionista essa visão de que vou preparar o aluno para o vestibular. Isso é pouco. A gente não pode se contentar com isso. E nessa mesma linha de raciocínio, uma visão que o MEC também é uma abordagem que o MEC também está investindo para que a gente tire o ensino médio e dê um significado social para esse último segmento do ensino regular. Eu acredito que seja um produto que atende a esses 3 anseios. E para ele frutificar, a gente precisa desses anseios, dessas inquietações, para que ele de fato aconteça na sala de aula. Porque se falhar uma peça, não basta o Ministério querer ou a gente curtir muito esse recurso se a escola não estiver preparada e enxergar o valor dessa ação de educação que a gente está apresentando agora para as nossas escolas. Vamos falar um pouquinho mais desses recursos, mas agora eu vou falar um pouquinho com o Vinícius. Vinícius, como é que é a arquitetura dessa PAN 360? Olha, Valmir, tudo o que a Bia falou se reflete na arquitetura. Fica muito claro quando você olha para a PAN 360, todos esses ingredientes que vocês comentaram. Como arquitetura, a gente pensou abordar temas que por si só já fossem integradores e de uma forma peculiar. A gente pegaria os temas e daria uma leitura horizontal sobre eles. Faria esse panorama, olharia para o tema como um todo. E nos momentos em que fosse possível aprofundar e ancorar nas disciplinas, a gente não perderia essa oportunidade. É isso que está sendo feito, efetivamente. Quantos temas já existem, Vinícius? Para esse primeiro ano são 3 temas: cidades, energia e mecanização. Temas que por si só fica muito claro que eles já têm abertura para falar sobre quase todas as disciplinas do ensino médio. Vamos falar sobre o tema cidades, por exemplo. Fala pra gente, como é que a PAN funciona no tema cidades? O tema cidades, como eu falei, a gente dá um panorama sobre a história das cidades, a gente pincela falando sobre as revoltas que a gente teve em 2013, as revoltas nas cidades, para depois, ao final, concluir como o que é a cidade para a população das cidades, para as populações urbanas. Sempre que há oportunidade, a gente se aprofunda numa disciplina. Por exemplo, a gente está falando de Atenas, dando o histórico de Atenas e tudo mais. É o gancho perfeito para se falar de filosofia. Vamos lá e vamos discutir democracia, cidadania e política. Mais para frente, vamos falar das cidades islâmicas. Gancho perfeito para falar do conflito entre Israel e Palestina. Aí vamos ancorar na disciplina de história e assim por diante. E o grafite? Desculpa. Sim, o grafite... Na hora que você fala de cidade e vida urbana, você vai pensar em arte urbana, na hora estoura a ideia, você pensa, poxa, como é que é esse pessoal que sai pintando as ruas, né, Bia? A gente conseguiu, por exemplo, o texto vertical sobre arte, vai tratar de grafite, é um vídeo. É um vídeo que fala sobre a saída do grafite das ruas para as galerias. Como é que foi esse movimento? Como é que é essa mudança de status do grafite? É bem por aí que a PAN 360 caminha. Selma, como é que isso vai desembarcar na escola? Isso vai incomodar a escola, vai inquietar a escola, né? A princípio ela vai remeter a gente o que fazer com isso. Vai ser caótico. Vai ser caótico, né? E vai ter um momento que a escola vai buscar, né, uma resposta da gente. Como que eu vou desenvolver isso na escola, em que momento que isso vai surgir.
né? E nós queremos isso, né? Eu acho que ela vem com esse propósito de provocar, né? De solicitar, pensar sobre, mas as respostas nós não daremos. As respostas estão em cada professor, em cada escola, né? Em cada gestão de escola, porque aí não é só da responsabilidade do professor também, não é? A escola pensar em promover espaços de diálogo, né, para aproveitar essa oportunidade de fazer de uma prática diferente, mais próxima do aluno, do que o aluno quer e do que ele precisa hoje. É verdade. Deixa eu falar uma coisa para os nossos professores. Professores, nós precisamos olhar para esse conteúdo de uma outra maneira. Como articular o conteúdo? Como olhar o conteúdo? Note que a PAN 360 traz um conteúdo horizontal e depois um monte de conteúdos verticais. Tudo isso vai dialogar. Quem faz esse diálogo é você, professor, com os seus alunos. É uma metodologia, por muito, desejada pelo aluno. Primeiro, porque ele quer ter atuação na sala de aula. Ele não quer ser só um ouvinte. E esse recurso possibilita, primeiro, pela diversidade das linguagens, e são linguagens bem próprias dessa geração, né? Segundo, pela possibilidade de ver um texto amplo onde ele perceba a entrada das várias ciências se complementando, né? Que é um movimento que ele não vê na escola, né? Ele vê fora da escola, mas na escola ele vê, né, por ser segmentado. Então ele não tem uma visão ampla, ele percebe que ele não tem condições de dar um parecer sobre algo, porque está bastante fragmentado, que ele não consegue criar uma compreensão única. Mas para que a gente consiga dar esse benefício para o aluno e para a família, o professor, de novo, cai no professor. O professor, ele precisa se convencer, porque ele precisa sair de dentro da sua área de conforto. O professor de química, ele não pode se contentar em saber química apenas. Então, pegando um outro exemplo da Panorama, o de mecanização, ele tem um texto vertical que fala sobre Revolução Industrial. Se esse professor de história que vai trabalhar esse tema, ele precisa conhecer o ponto de vista, como que a física colabora e desencadeia esse processo, e o professor, sim, ele tem que se dispor a ler a física, a ler a questão da alienação do trabalho, de sociologia, e ele precisa saber, seria encantador se ele também se dispusesse a ler, por exemplo, a parte de literatura que trata parte da leitura do Germinal, que é uma obra realista, para aprender o realismo. E aí ele consegue ter uma visão, todos, e não é só o de história, isso vale para todos. E você tem uma visão mais completa e não segmentada desses conteúdos que a gente trabalha na escola. A escola se aproxima mais, deixa de ser um ambiente de simulação e passa a ter uma conexão muito mais direta com a vida que a gente tem fora da escola. Será que é isso que a gente espera das escolas, Selma? Assim, na escola, o material vai chegar e a primeira pergunta vai ser: quem é que vai ficar responsável por isso? Né? Esse material pertence, esse recurso pertence a que disciplina? Então vai ser a primeira pergunta, né? E justamente quando começarem a se apropriar do material, vão perceber que existe ali, né, e reforço bastante, um diálogo entre as disciplinas, e que só é possível trabalhar com esse material, com essa disposição, né, com essa possibilidade de diálogo. Né? E aí é do professor de sociologia, é com o professor de história, é com o professor de física, mas cada um fora da sua caixa. Né? Então essa preocupação que a Bia coloca aí, né, de que há necessidade de que todos os professores que trabalhem, aí a gente percebe, se você vai fazer a leitura de um texto amplo, né, e uma leitura analítica, uma leitura que propicie você fazer alguma coisa com ela depois, né, que ela te conduza a isso, fatalmente você vai cair, né, na necessidade de conhecer todos os conteúdos ali contidos. Então o professor também vai fazer esse mesmo movimento que o material solicita que faça com o aluno. Então o professor de história, ele vai entrar em contato com o texto de física. O professor vai aprender. E vai ver que o texto de física não é da física somente. O material não está pronto, é um material em andamento e nunca vai ficar pronto. É isso, Vinícius? É isso, perfeita a definição, é bem isso. A gente tem esses 3 primeiros temas que a gente está mostrando para as escolas. O que vai voltar delas
vai nos pautar para os próximos. E, enfim, é nessa troca, na troca do aluno com o professor, do professor com a escola, da escola com a gente, que a gente vai chegar nas próximas PAN 360. Bia, onde é que vai parar tudo isso? Que fim tem? Que fim vai levar tudo isso? A gente acredita que essa é uma das facetas da transformação que a gente quer provocar e quer fazer junto com as escolas. É um recurso que transforma a sala de aula, que pretende exige a transformação do professor, que ele precisa também se integrar com os demais, e ela prevê, ela provoca uma transformação e isso reverbera em outros âmbitos, reverbera na família, reverbera na sociedade, e aí eu acredito que a gente de fato comece a vislumbrar uma escola que se reinventa, que esteja mais adequada para o aluno e se transforme num lugar onde o aluno não se entedie, aluno e professor, mas onde eles vejam, onde eles possam participar e dialogar a respeito da aventura do conhecimento. É isso que a gente está falando aqui. PAN 360 é uma aventura pelo conhecimento, mas não é uma aventura desmedida, descabida. É uma aventura que vai horizontalmente olhando para o mundo e verticalmente estudando todas as suas possibilidades. O grande diálogo entre essa horizontalidade e essa verticalidade está no seu papel, professor, junto com seus alunos, construindo uma nova forma de aprendizagem.